Muito bem, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Queremos agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua preferência, a sua paciência, né? Isso mesmo, nosso compromisso aqui todos os dias, de segunda a quinta-feira, agora no horário de verão, às 7h30 da noite. Às vezes a gente começa um pouquinho mais cedo, 7h20, 7h25, mas o horário base é 7h30 da noite. Com apoio sempre do supermercado Araújo, do Araújo Mix, da Purifique Água Alcalina para você. O Dr. Maurício Weinberg também vai comprar filtro da Purifique. Ele está cansado de consumir água que não é pura, né? Não é alcalina e que pode causar algum tipo de doença. Ele quer continuar a ser saudável, para trabalhar ainda mais, pelo Acre e pelo Brasil, sobretudo no que se refere à operação do direito, o homem de direito. Muito bem. Temos também o apoio da Newflex, que representa aqui no Acre os colchões Conforto Mag, colchões magnéticos. Olha só, 9978-0549. Também tem o fixo lá no finalzinho, 3222-7537. Você vai falar com o meu amigo Alex Martins, fazer um bom negócio, comprar produto de qualidade para você e toda a sua família. Por quê? Porque vai melhorar a circulação sanguínea, vai prevenir dores na coluna, dores lombares, dores reumáticas, vai eliminar o estresse, a insônia, a enxaqueca. É muito mais que um simples colchão, é um aparelho magnético que vai lhe proporcionar muito mais saúde e qualidade de vida para você, é claro, e toda a sua família. Tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Maurício Weinberg, advogado, atuante, experiente e que está sempre aqui à nossa disposição para esclarecer alguns assuntos, algumas dúvidas, sobretudo no campo do direito. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. É um prazer. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Eu me sinto muito lisonjeado de poder estar presente. Eu fico honrado em receber uma pessoa tão inteligente e importante quanto você. Obrigado. Doutor, afinal de contas, os aliados do presidente Temer afirmam que a PEC 241 vai resolver os nossos problemas, ou pelo menos pode resolver. Os adversários afirmam que é a PEC do fim do mundo, a PEC da maldade, a PEC da perversidade. Agora, em linhas gerais, desde a Constituição de 1824, foi a primeira do Brasil, a última é de 1988, base estava lá. O governo não pode gastar mais do que o que arrecada. Sem isso, a conta não fecha. Quero a sua opinião sobre esse detalhe aí. E também a sua opinião, especificamente no campo jurídico. Muita gente diz, olha, a PEC é inconstitucional. Como que é inconstitucional se ela está em debate para ser aprovada ou rejeitada? Como é autoritária se ela está sendo discutida? Não dá para entender. Bem, Muniz, o que a gente precisa entender são as dificuldades econômicas pelas quais nós estamos passando. Nós estamos num momento de extrema turbulência, em que ficou já comprovado, isso é uma matéria até básica, que não se pode gastar mais do que se ganha. A pessoa, se o seu escritório começa a gastar todo mês mais do que o seu ganho, quando chegar ao final do ano, não é possível. Eu não consigo concluir as minhas obrigações. Evidentemente que nós precisamos ter um pouco de coerência no que se refere a se manifestar sobre essa questão. Existem aquelas pessoas que acham que vai ser a salvação da pátria e existem aquelas outras que vão ser o fim dos tempos. Nem para um, nem para o mar, nem para a terra. A grande verdade é a seguinte, nós vivemos num país complicado. Aqui nós temos algumas leis que, só para lhe dar um exemplo, nós temos o Código do Idoso. Nós precisamos, no Brasil, ter um código para respeitar o idoso. Considero isso um absurdo. O Código do Direito da Criança e do Adolescente. Exatamente, o Estatuto. O Estatuto do Torcedor. Que foi feito esse Estatuto para um país de primeiro mundo. Código do Consumidor. Então, são leis, veja bem, são leis que, se você for analisar, a complexidade da necessidade da sua existência. Voltando ao Código do Idoso, eu preciso de uma ordem legal para dar um assento de um ônibus ou de um trem para uma pessoa de idade? Ora,
Meu bom senso... Tem alguma coisa errada aí, né, doutor? Exatamente. Então, o que acontece? Nós chegamos a um ponto em que houve uma lapidação do sistema corruptivo. Eu, como diz Karnal, ele sempre fala que ele seria feliz se a corrupção fosse de um partido. Eu concordo plenamente com ele. Não é. Não é. Ela não tem partido, né? Exatamente. Então, o que acontece efetivamente? Nós estamos num momento que nós precisamos ter uma medida impactante, uma medida em que se tome um caminho a seguir, dentre os quais essa questão da PEC 55, que traz no seu bojo a contenção de verbas. Ora, ela está regulando a verba necessária dentro da realidade fática, ou seja, eu ganho 1.000, posso investir 1.000. Eu não posso ganhar 1.000 e investir 2.000, porque esses outros 1.000 vão ser empréstimos com juros escorchantes. E aí vamos ficar na situação que nós estamos. Hoje, nós não sabemos nem o valor, o quantum de dívida que o país tem, dívida interna. Nós não sabemos. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte, que também querer brecar por 20 anos investimentos é um absurdo. Esse é um dos pontos que o senhor discorda. Eu discordo por quê? Porque a partir do momento que em determinada situação as coisas se assentarem, me indique sequer, entendeu? Se você conseguir um elemento que indique que não vai haver investimento. Se houve o aumento de receita, não tem um motivo sequer para que não haja uma reformulação. Claro, mas aí, doutor, se me permite, pois não. Claro que é outra praia, é questão econômica, mas assim, se o país começa a crescer, sei lá, daqui a pouco o Brasil vai, pelo menos vai começar a crescer um pouquinho, né? Nós estamos crescendo para baixo como rabo de cavalo. Daqui a pouco a gente vai começar a ter um crescimento real. O orçamento do ano seguinte vai ser maior também. Exatamente. Então é automático esse aumento. Se ele é corrigido pela inflação, também já tem digamos assim, um incentivo, um acréscimo, também de forma automática. Veja bem, Muniz, o que nós precisamos entender é o seguinte, que os investimentos só atingem os seus objetivos se eles forem investidos corretamente. Nós temos um problema de gestão crônico. Não, o senhor tocou num assunto importante. Crônico. Se a gente analisar bem, os últimos 10 anos, se investiu muito em educação, em saúde, em segurança. Mas se você pegar os dados reais, o produto final, os objetivos foram alcançados? Não foram. A educação vai de mal a pior. A segurança pública está insegura. A saúde continua na UTI. E aí? Aí você me falou, o senhor tocou num assunto importante. Aí, nesse caso, não é problema só de investimento. Não. É problema de gestão. Veja bem, o que é necessário, e a gente vê todos os dias, todos os que estão nos assistindo, assistem a esse tipo de situação. Remédios jogados fora por estarem vencidos. Ora, isso é incompetência. É incompetência absoluta de quem está fazendo a gestão daquele produto, daquele material. Ou não distribuiu no tempo certo. Ou não distribuiu no tempo certo, ou comprou no tempo errado, ou deixou distribuir quando deveria. E aí, o que acontece? Precisamos aumentar. Não, nós precisamos inicialmente aprender a fazer a coisa correta. Nós precisamos primeiro saber que 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar do mundo. Então não adianta nós termos enormes orçamentos sem uma gestão responsável. Por exemplo, a educação. Ora, Muniz, você provavelmente também, eu sou de um tempo que estudar em escola pública era motivo de orgulho.
E quem estudava nas escolas particulares eram chamados os burros, porque não passavam no exame de admissão. É verdade. Hoje a gente pega um aluno de 5ª, 6ª série, ele não sabe ler. Agora, o investimento para a educação foi, só que não atingiu o seu objetivo, porque a gestão falhou. E isso a gente assiste todo dia. Merenda, desvio de merenda escolar. Meu Deus do céu, como podemos admitir? Nós temos alunos que vão para a escola determinados a se alimentar. Isso é uma realidade, principalmente nessas cidades mais afastadas. É verdade. E a gente vê que a merenda escolar ou ela é de péssima qualidade, ou ela não é entregue e é desviada. Então, são situações que, se nós não começarmos agora, se o eleitor não entender da sua responsabilidade, porque a responsabilidade do eleitor não é votar somente, é acompanhar o seu voto nos 4 anos seguintes. Ou seja, ele tem que acompanhar aquele candidato que ele votou e elegeu. Agora, o que nós vemos é que a pessoa vota e com 2 meses, 3 meses, não lembra em quem votou. O senhor me motivou a fazer uma pergunta, doutor. Pois não. Aliás, 2 em 1. Na sua opinião, o Brasil chegou no fundo do poço. Não tem mais como negar, já está no fundo do poço. Se ele vai passar daí, eu não sei. Pode deixar pedra lá, né? Aí mas por incompetência ou por indecência? E a segunda, a correção está pela via política ou pela via jurídica? Olha, eu diria para você o seguinte, nós chegamos a uma situação, principalmente nesses últimos anos, não querendo, veja bem, não quero aqui definir responsabilidades para PT, PMDB, não. Mas, o que acontece? Um povo inculto é menos cobrador. E claro, isto foi o que aconteceu. Agora, o que nós precisamos para resolver isso? Nenhum poder isoladamente vai resolver. Nós precisamos da união, da transparência e da decência daqueles que estão lá para isso, que não estão fazendo favor para ninguém. O deputado não está, o juiz não está, o governador não está, ninguém está lá para fazer favor. Ele está lá para cumprir uma obrigação que ele se determinou. Ninguém foi buscar ele no colo para ele ser candidato. Claro. Se ele se propôs a isso, ele tem que cumprir o seu mistério, mas com transparência. E, infelizmente, hoje, o que a gente nota? Interesses pessoais. E quando a gente trabalha com interesses pessoais, a gente esquece da coletividade e não traz os resultados que elas esperam do político. Esse é o grande problema. Agora, dizer, é o judiciário que tem que resolver, é o legislativo, não, somos todos nós. Para encerrar, vamos trabalhar em cima de suposição. Nem sempre isso é bom, mas às vezes a gente precisa recorrer a esses argumentos. Se o senhor fosse congressista, deputado ou senador, votaria contra ou a favor da PEC? Nas condições que ela se apresenta com esses 20 anos de prazo, eu votaria contra. Com algumas emendas aí? Com algumas emendas, alguns substitutivos e tal. Por quê? Porque ela é necessária inicialmente. Entendeu? Agora tem um artigo que diz: o presidente poderá. Não está certo. Esse poderá dele deve ser visto como deverá. Por quê? Ele pode e deve. Se o orçamento, se houve uma possibilidade de maiores investimentos e o orçamento dá essa condição, ele não poderá. Ou ele seja, deverá. O senhor concorda com o conteúdo, mas discorda da forma? Sob pena de se omitir da sua responsabilidade.
Agora, veja bem, eu quero colocar aqui o seguinte. Eu já tive oportunidades de me manifestar, inclusive em programas anteriores. Você esteve aqui no debate um dia desse também? Tive num debate aqui, faz tempo. Mas eu queria dizer o seguinte, a maior alternativa, e talvez a única, é investir numa educação com uma boa gestão, com responsabilidade e transferência. Enquanto isto não ocorrer, nós vamos estar na situação que a gente se encontra. Doutor Maurício, foi um prazer recebê-lo aqui. É sempre bom trazer pessoas inteligentes assim como o senhor, que tenha credibilidade, que tenha conteúdo, enfim. Para agradecer o nosso programa, o debate e deixar o telespectador ainda mais bem informado. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há espaço. Eu só queria reiterar que eu considero de extrema importância que o cidadão comece a assumir a sua responsabilidade. Veja bem, tem obrigação de falar isso. Porque o voto é o ato encaminhador daquele que vai lutar pelos direitos de alguém. E para que isso aconteça, nós precisamos cobrar aquele que nós elegemos. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, eu sou terminantemente a favor de que as prerrogativas sejam eliminadas. Eu não preciso ter prerrogativa como parlamentar. Se eu não a tenho como cidadão, e o maior cargo que a gente tem, o maior posicionamento que a gente tem no país é o de cidadão. Então, se o cidadão não tem, eu não tenho necessidade de ter. Sucesso, doutor. Obrigado, querido. Parabéns aí. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Ok. Depois do intervalo eu volto com mais uma boa entrevista. Não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco e o SBT. Até já.